Irmãos e irmãs, aconteceu uma coisa muito interessante. Muito interessante. Vocês sabem que um grupo de pastores que tem estudado a Bíblia juntos, nós temos partilhado periodicamente ideias e compartilhado coisas que o Senhor tem falado para a gente não tem ficado segurando, a gente compartilha, temos um grupo de pastores da nossa região e temos inclusive feito as séries juntos, as temáticas das séries de mensagens. E mesmo nesse período em que nós não fizemos a série, nesse mês de fevereiro, nós continuamos nos contactando e falando pela internet, compartilhando ideias, compartilhando artigos. E um artigo circulou no nosso grupo de pastores. Eu recebi esse artigo, li e mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Falou muito bem ao meu coração. E falei assim, vou compartilhar com os meus irmãos no domingo à noite. E aí então hoje de manhã, reverendo Ivo trouxe aquela mensagem sobre encorajados para encorajar, e eu ali sentadinho no primeiro banco, falei assim, alguém além de mim leu o texto, alguém além de mim leu o artigo, né? E eu até estava comentando na saída, falando com o Gustavo, né, prefeito Gustavo, assim, Gustavo, vou ter que refazer metade da mensagem, porque metade da mensagem o pastor Ivo pregou. Aí o Espírito Santo deu aquela iluminada, né, aquele relâmpago de iluminação, e aí veio uma ideia melhor. Em vez de fazer uma metade, eu divido a mensagem pela metade, ela fica mais compacta, né? Já foi pregado uma parte, a gente prega só uma outra. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente aí na saída, eu não havia conversado com o reverendo Ivo, eu cheguei de viagem na sexta-feira, e nós não nos comunicamos ontem, e eu ali na saída falei assim, Ivo, você leu o artigo? Ele olhou para mim e eu falei assim, li. Falei, tá ótimo então. Então, se o artigo tocou os nossos corações, é porque Deus está querendo falar alguma coisa. Somos pessoas diferentes, e o interessante é que, graças ao bom Deus, a temática não se esgotou na mensagem da manhã. Então, deu para a gente compartilhar com a igreja alguns aspectos desse artigo que nós recebemos e lemos agora aqui à noite. Então, eu gostaria que a gente, como a gente sempre faz, a gente parasse um momentinho para orar, pedisse ao Senhor que nos abençoasse com aquela graça especial da gente perceber a voz dele, não é? Isso é algo tão especial, eu acho tão significativo, tão importante, tão marcante, a gente perceber Deus falando para o nosso coração, a gente entender que a mensagem não é o pastor que está querendo dar recado para ninguém, mas é algo que o Espírito Santo quer falar para os nossos corações. Então eu queria te pedir, irmão e irmã, que você orasse nesse sentido, pedindo a Deus que te desse essa alegria de ouvir a voz dele, de perceber o que ele quer comunicar para você. E como a gente também tem feito, lembrado com uma certa insistência, não ore só por você, mas ore pelos seus irmãos e irmãs que estão compartilhando, como cantamos ainda agora, desse santo ajuntamento, né? Faz o teu rio de paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-te. Não é só você que vem bendizer ao Senhor por fé, mas seus irmãos que estão aqui estão com a mesma intenção. Então ore por eles também e ore pelo pregador nesse momento de oração silenciosa. Por favor, vamos orar? Senhor bendito, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos este santo ajuntamento aqui. Quero te agradecer de todo o coração pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, por aqueles que estão nos ouvindo, assistindo pela internet. Agradeço ao Senhor por cada vida preciosa que se propôs a estar aqui, estar reunido, estar congregado, estar te ouvindo, estar te buscando juntos aqui. Muito obrigado, porque eu entendo que isso é a ação do teu Espírito nos nossos corações. O Senhor nos atrai, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos encoraja, nos estimula a te buscarmos. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa
sem esse chamado, sem esse despertamento. Senhor, desperta o nosso coração, a nossa vontade para te buscarmos. E nós estamos aqui desejosos, Senhor, de poder juntos, todos nós, ouvir tua voz, entender o que o Senhor quer nos dizer e, ouvindo a tua palavra, sermos também abençoados por ti com a graça de vivermos a tua palavra. Num mundo tão distante, numa sociedade tão afastada dos valores do teu reino, Senhor Jesus, numa sociedade tão ensurdecida à voz do Senhor Espírito Santo, nós estamos aqui com esse privilégio de te buscar, desejo de te ouvir. Muito obrigado por isso. Nosso desejo é ouvir tua voz. E que a tua voz soe graciosa e poderosa nos ouvidos da nossa alma. Pai, que as nossas vidas sejam movidas na tua direção. Para que cada um de nós tenha a satisfação de perceber a tua orientação, perceber o Senhor andando à frente e tendo a alegria de seguir os teus passos. Deus, transforma as nossas vidas pela tua palavra, corrige o que precisa ser corrigido dentro de nós e no nosso procedimento também. Nós abrimos nosso coração para te ouvir e para sermos moldados pelo Senhor. Tudo isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Eu queria começar, antes mesmo de lermos a passagem, e vamos ler ao longo da mensagem duas breves passagens das Escrituras, eu queria começar te propondo uma viagem na sua própria história. Queria que você fizesse um exercício de viajar no tempo. Pode ser um tempo bem remoto ou pode ser um tempo recente. Você pode escolher. Eu quero te propor, você pense em alguém que é seu amigo, sua amiga há bastante tempo. Queria que você pensasse em alguém que é seu amigo, sua amiga há bastante tempo. Pode ser mais ou menos tempo, depende da sua idade, não é? Depende da sua idade. Mas certamente tem alguém que é seu amigo, que é sua amiga, que você considera alguém que você ama de forma especial já há algum tempo. Pense em alguém. 15 segundos para você. Nem precisou de 15 segundos, não é? Nem precisou. Os primeiros 5 segundos você já lembrou. Mas agora eu quero que você aprofunde um pouquinho. Você lembrou da pessoa. Agora eu quero que você busque lá nos seus bancos de memória o que fez com que essa amizade começasse. O que fez com que essa amizade entre você e essa pessoa começasse? Será que você se lembra? Talvez a gente precise de um pouquinho mais de 15 segundos. 20, tá bom? O que fez com que essa amizade com essa pessoa tão querida começasse? Conseguiu lembrar? Conseguiu lembrar? O que fez com que essa amizade começasse? Às vezes um acontecimento, quem sabe não foi essa pessoa que lhe apresentou seu namorado, sua namorada, não é? Ou às vezes uma necessidade, uma dificuldade que você passou, que essa pessoa se apresentou, se mostrou como uma amiga, um amigo leal. Ou uma coisa em comum, um evento em comum, se conheceram numa viagem e aí a conversa vai saber, vocês perceberam os pontos de contato, as semelhanças entre vocês e até mesmo as diferenças que às vezes se complementavam, enfim. Alguma coisa fez com que essa amizade se solidificasse e até hoje perdurasse. Fez essa viagem na sua história? Agora eu quero te propor uma outra lembrança. Queria que você se lembrasse em alguém, se for possível, da mesma época. Se for possível, não é obrigatório, mas se for possível, da mesma época. Você se lembra de alguém com quem você também teve uma aproximação, e você aproximou com quem você conviveu.
mas essa amizade não pegou, não vingou. E vocês se afastaram. Não precisa ser por briga não, gente. Não precisa ser por briga. Mas simplesmente, há pessoas que cruzam o nosso caminho, que a gente convive, mas que não dá liga, né? A amizade não pega. A pessoa com quem a gente até convive. Colega de escola, de vizinhança, de faculdade, de trabalho, quem você convive regularmente, mas com essa amizade não aconteceu. 3 segundos é o bastante para lembrar? As coisas mais complicadas a gente lembra com mais facilidade, não é? Pensou em alguém? Se eu te pedir para dizer o nome dessa pessoa, você diria? Você poderia dizer? Você lembra o nome da pessoa para dizer? Ninguém disse que sim, ninguém quer dizer o nome, eu não vou perguntar, fique tranquilo. Não vou perguntar o nome, não vou te constranger desse jeito, mas só para que isso fique claro na sua mente. Agora, uma pergunta semelhante à primeira. O que fez com que essa amizade não se desenvolvesse? Ou seja, quais foram as barreiras, as dificuldades que impediram que essa amizade crescesse? Não precisa ser nenhuma coisa muito séria. Basta que não haja uma grande identificação. Basta que não haja um ponto de contato tão especial como houve com essa pessoa que você se lembrou na primeira pergunta e que você foi capaz de rememorar o que fez com que essa amizade se tornasse tão consolidada, tão gostosa e tão profunda. Irmãos e irmãs, existe uma razão pela qual nós nos aproximamos de umas pessoas e rejeitamos outras. Existem razões. Mas existe uma razão bíblica muito interessante. Não só porque nós nos aproximamos das pessoas, mas existe uma explicação bíblica por que nós temos dificuldade de nos aproximar de outras pessoas que até convivem conosco. E tenha certeza, ninguém cruza o caminho da nossa vida por acidente. Ninguém participa da nossa história, ainda que as nossas histórias não continuem juntas, ninguém passa pela nossa história sem que haja uma razão divina para essa pessoa fazer parte da nossa experiência. Eu diria que essa pessoa que você talvez nem se lembrasse mais dela e que a minha pergunta te forçou a se lembrar, talvez tenha passado pela sua vida para você pensar na Bíblia, a partir da Bíblia, o que as Escrituras dizem para nós. E essa razão pela qual nós geralmente não nos identificamos ou não nos aproximamos ou rejeitamos várias pessoas, está até em grande parte explicada pelo fato de que nós não levamos a sério e com profundidade uma expressão que João, o evangelista João, diz na sua primeira carta. Eu queria que a gente abrisse em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Não é o Evangelho. É a epístola, a carta de João, capítulo 3. A razão pela qual geralmente nós nos aproximamos de uns e rejeitamos outros está em grande parte explicada pelo fato de a gente não levar a sério e não olharmos com profundidade essa afirmação de João, e é isso que eu gostaria que a gente fizesse hoje. Procurasse olhar essa expressão, essa orientação bíblica com bastante de forma séria e levasse em consideração com bastante profundidade. Que a gente não passasse os olhos assim rapidamente. 1 João, capítulo 3,
versículos de 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Ou talvez a gente pudesse falar numa expressão mais atualizada, o mundo não nos reconhece, não nos leva em consideração com seriedade, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, ao próprio Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Eu gostaria que a gente observasse com atenção o início do versículo 2. Eu queria que você lesse junto comigo essa primeira frase do versículo 2. Por favor, vamos ler? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que João está dizendo é que os cristãos recebem a bênção de se tornar filhos de Deus. Ele já tinha falado isso lá no Evangelho, no seu Evangelho, quando ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. João 1, versículo 12. E aí aqui João está retomando essa ideia, dizendo, agora somos filhos de Deus. Nós fomos transformados em filhos de Deus, de inimigos, não apenas para amigos, mas a filhos por adoção. Mas ele faz uma ressalva que é muito importante, é isso que eu queria que a gente não passasse rapidamente, superficialmente nessa expressão. Ele diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque veremos como ele é. Então o que João está dizendo é, quando Cristo voltar, aí então nós seremos aperfeiçoados, definitivamente, porque estaremos em contato direto para sempre com Ele. Mas enquanto isso não acontece, embora eu e você sejamos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Memorize isso. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se você pudesse escolher, sem preocupação, com nenhum tipo de crítica, nem as críticas das pessoas, nem as críticas de Deus, que tipo de pessoa você ia querer ter perto de você? A gente gosta de estar do lado de pessoas boas, pessoas alegres, pessoas positivas, cheias de vida, né? A gente gosta de estar numa comunidade, nosso desejo é estar numa comunidade cercado de cristãos autênticos, de irmãos verdadeiros, pessoas que nos compreendem, pessoas que nos aceitam, né? Com quem nós temos uma identificação, com quem nós temos uma identidade especial. A gente quer estar sempre perto de irmãos, que a gente olhe para eles, conviva com eles e veja Cristo nos nossos irmãos. Gente que nos ergue, gente que nos ampara, como falou o reverendo Ivo pela manhã, gente que nos encoraja, gente com quem a gente tem essa química, essa ligação, essa conexão espiritual, gente que nos compreende, que tem sempre uma palavra de encorajamento para nós. Às vezes a gente até ora para Deus assim, Senhor, coloca no meu caminho pessoas cheias da tua presença, para que elas estejam sempre do meu lado, para que eu seja sempre apoiado por pessoas
leais a ti, por pessoas que te compreendem, que eu seja abençoados por elas. Essa tendência é pedir isso para Deus. E aí Deus pode chegar para a gente e dizer assim, tá bom, meu filho, tá bom, minha filha, mas aguarda um pouquinho até a eternidade, né? Porque, por enquanto, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Enquanto estamos do lado de cá, nós vamos lidar não com seres etéreos, pessoas absolutamente perfeitas, completas, mas vamos sempre lidar na comunidade do Senhor com pessoas que, como nós, ainda não se manifestou como elas serão. Nós vivemos na igreja de Jesus, somos igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma grande comunidade composta de pessoas diferentes, em etapas diferentes da sua jornada espiritual. Nós fazemos parte de uma comunidade. E essa comunidade é heterogênea no que diz respeito ao momento em que as pessoas estão da sua jornada espiritual. Algumas pessoas já entendem algumas coisas com mais profundidade, né? Algumas coisas a respeito do reino de Cristo e caminham com Cristo com mais solidez. Outras pessoas estão começando a entender as coisas do reino de Deus, estão tendo as suas primeiras experiências pessoais, verdadeiras, transformadoras com Cristo, estão apenas no começo. Outras estão assim meio espiritualmente com cara de paisagem, não sabe muito bem o que está acontecendo, como é que são esses negócios. Não é que essas pessoas não tenham fé, têm fé, mas a fé ainda é uma fé deficiente, ainda é uma fé inicial, ainda é uma fé embrionária. Paulo, inclusive, falou assim para os Tessalonicenses. Aliás, os Tessalonicenses foram uma igreja muito elogiada por Paulo. Foram muito elogiados por Paulo, mas ele disse assim, logo na primeira carta que ele escreveu, ele disse, eu quero estar muito com vocês, exatamente para suprir algumas deficiências da fé de vocês. Então, Paulo tinha essa visão clara de que numa comunidade cristã somos pessoas em etapas diferentes da nossa caminhada. Todos nós somos pessoas diferentes, estamos em momentos diferentes na nossa caminhada. Uma coisa que eu quero muito que a gente frise e lembre é que nós não somos ensinados por Jesus, em momento nenhum, a ir a uma igreja. Nós não somos ensinados por Jesus a frequentar uma igreja. Como se nós estivéssemos realizando um movimento religioso. Infelizmente, isto é algo que muitas pessoas fazem. Mas Jesus nunca orientou ninguém a ir a uma igreja ou a frequentar uma igreja. Se você olhar nas páginas do Novo Testamento, a palavra de Deus sempre nos instrui a compormos uma igreja. A igreja não é um grupo que nós visitamos. A igreja de Jesus não é um grupo que nós frequentamos. Mas a igreja de Jesus é um grupo que nós formamos. Em outras palavras, nenhuma pessoa pode se reconhecer cristão ou cristã se não tem claro na sua mente que a igreja de Jesus é incompleta sem ela. O corpo de Jesus não pode abrir mão de nenhum membro. As figuras bíblicas que falam sobre a igreja de Jesus
são figuras que mostram a igreja como um corpo. Você conhece bem essa ilustração, o apóstolo Paulo usa muito. Ela é descrita como uma família, ela é descrita como um edifício. Todas essas metáforas, todas essas figuras que o Novo Testamento traz para mim e para você, deixam muito claro que a igreja, ela é formada por unidades. Se a igreja é o corpo de Cristo, o corpo é formado por o quê? Membros. Se Paulo fosse mais moderno, talvez ele não usasse a expressão membros, mas essa expressão células. Mas é verdade, o corpo de Cristo é formado por membros. O edifício é formado, na linguagem que Pedro usa, ele é formado por pedras. E ele diz que nós somos pedras vivas. Uma família é formada por membros. Enfim, não existe no conceito do Novo Testamento um local ou um grupo que alguém frequenta e por isso é cristão. Não. Cristãos, cristãs não frequentam igrejas. Cristãs são um pedaço essencial da igreja. E, irmãos, não importa em que etapa da caminhada cristã a gente esteja. Não importa se a gente já entende várias coisas do reino de Deus. Não importa se nós estamos começando a entender, ou não importa se a nossa fé ainda é deficiente e a gente tem um pouquinho de cara de paisagem. O importante é que, independente de qual o passo, a etapa da nossa vida em que nós estamos, todos nós somos igreja de Jesus Cristo. Se você segue a Cristo de todo o seu coração, você é igreja de Jesus. No Antigo Testamento tem uma história muito interessante. Uma vez Moisés, depois de ouvir N reclamações, resmungos, rebeldia lá do povo de Israel, que ele estava tendo aquele trabalhão de guiar do Egito através do deserto na direção da terra prometida, ele um dia se volta para Deus e diz assim: Deus, pelo amor do Senhor, não aguento mais. E ele faz uma interpelação para Deus que é até interessante. Ele diz assim: Deus, esse povo, eu não pari esse povo. Eu não gerei esse povo. O Senhor querer que agora eu pegue eles no colo, dê de mamar, cuide que nem quem cuida de uma criancinha. O Senhor está me dando esse peso, eu não... Enfim, o que Moisés estava dizendo é que ele não aguentava conviver com aquele pessoal que não enxergava as coisas. Então você pode ver que esse sentimento é comum nas pessoas mais consagradas a Deus. É possível, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tanto lá no povo de Israel, como cá, no corpo de Cristo, nós vamos ser sempre uma comunidade de fé formada por pessoas experientes e pessoas iniciantes, por gente já amadurecida e gente que está nova na fé, por gente mais sólida e gente mais frágil, por gente mais forte e por gente mais fraca. E isso não diminui ninguém diante de Deus. Deus designou que seu povo fosse assim. Como é que seria a pessoa mais sólida, a pessoa mais forte no corpo de Cristo? Uma pessoa que tem uma fé mais sólida. Talvez pessoas que entendem, que estão nessa comunidade, que fazem parte dessa comunidade, não para receber, embora recebam também, não é? Todo mundo que serve a Deus, que se entrega para o Senhor, que busca a Deus, sempre recebe algo do Senhor. Mas entende que a sua principal razão de fazer parte de uma comunidade de fé não é receber, mas é servir. Mas é viver para Cristo, servindo aos irmãos, servindo às outras pessoas. São pessoas que não têm aquela hipersensibilidade, sabe? Gente que serve sem precisar de destaque. Gente que serve com o coração desprendido.
gente que não se milindra com facilidade, que não se aborrece quando existem controvérsias, e mesmo quando há controvérsias, as suas convicções são firmes. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. O vento bate, é difícil, é doloroso, mas eu sei em quem tenho crido. Essa é uma meta de Deus para todos nós. Isso não é algo que é reservado a uma casta especial, a um tipo especial de pessoas assim, iluminadas, né? Na igreja tem os iluminados, os mais iluminados, tem aqueles que a luzinha, lâmpadazinha de 40 watts, gente que é iluminada só com a lâmpadazinha da geladeira, né? Gente que é iluminada só com aquela luzinha vermelha do LED do aparelho que, né? Tem gente, não existe um grupo especial de iluminados. Essa possibilidade de crescimento na fé é desejo e projeto de Deus para mim e para você. Mas isso é um caminho. Isso é um caminho. Um caminho que não vai nunca terminar, mas é um caminho para frente. Então, a pessoa mais sólida na fé é esse tipo de gente que está disponível, que serve com desprendimento, que entende que o seu compromisso é com o Senhor, não é consigo mesmo. Entende que, como Jesus não veio para ser servido, mas para servir, também é assim com ele. Enfim, há diversas características que podem servir para nós avaliarmos a nossa fé. E como seria um fraco? Pessoa fraca na fé. Acho que isso não precisa de explicação. Porque todo mundo, vez por outra, dá as suas grandes cambaleadas. Vira e mexe, a gente se sente frágil. Às vezes, quando nós somos fustigados, perturbados, cutucados naquela área em que nós somos mais sensíveis, a gente dá aquela escorregada, aquele tropeço. Então a gente sabe, por experiência própria, porque mesmo os mais fortes têm momentos de grande fraqueza. Lembra-se do apóstolo Paulo? Quando ele sentia alguma coisa, nós não sabemos o que havia na vida dele, que ele falava para Deus: Deus, me liberta disso, me tira isso da minha vida, me resolve essa minha questão, dá uma solução para isso. Eu já falei 4 vezes, Paulo diz que falou 3 vezes, né? Ele disse que ele orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse aquilo da vida dele. E Deus diz assim para ele: Paulo, não preciso tirar isso de você, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na força. Então Paulo diz: eu vou então me gloriar, eu vou estar satisfeito com as minhas fraquezas, porque assim o poder de Cristo vai repousar sobre mim. Então, a gente cai numa tentação, tropeça, escorrega, e aí, mesmo os mais fortes vão saber que precisam de ajuda. Vão saber o que é ser fraco. Mas o que a Bíblia diz é que nesse povo que nós somos, e todas as vezes que eu penso em igreja, que penso na nossa igreja, não só na nossa, mas a gente sabe que isso vale para todas as igrejas, para todas as comunidades locais. Mas a minha comunidade está aqui, né? Então eu penso na gente, eu penso em nós, eu penso nos seus rostos, eu penso na nossa convivência, eu penso na nossa caminhada. Há 9 anos estamos caminhando juntos. A gente é privilegiado por Deus. É privilegiado por Deus. Porque nessa comunidade heterogênea, de pessoas em etapas diferentes na vida cristã, nós somos chamados por Deus para nos apoiarmos uns aos outros. Para lembrar que cada um de nós pertence ao outro. E aí tem a segunda passagem bíblica que eu queria que a gente olhasse. 2 versículos apenas. Já memorizou a frase do texto de 1 João 3? Ainda não se manifestou
o que haveremos de ser. Dá para repetir para memorizar? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, ainda somos imperfeitos. E assim o seremos, imperfeitos. Porque só seremos semelhantes a Ele, a Deus, a Cristo, quando Ele se manifestar. Quando Ele voltar. Mas a passagem que eu queria que a gente também, ao lado dessa, tivesse bem em clara e bem lembrada na nossa mente, no nosso coração, para a nossa prática como igreja de Jesus Cristo, está em Romanos capítulo 12. Provavelmente uma passagem que você conhece mais do que essa que nós lemos em 1 João. Romanos capítulo 12. 2 versículos. Versículo 4 e 5. Você pode ler junto comigo? Romanos 12, versículos 4 e 5. Vou esperar, as folhas estão sendo abertas. A gente espera. Podemos? Vamos juntos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ei, tem alguma coisa aqui que está fora da anatomia. Pelo menos parece estar um pouquinho fora da anatomia. Porque, especialmente o final dessa passagem diz que nós somos um só corpo em Cristo. Veja o que Paulo está dizendo. Nós somos um só corpo em Cristo. Em outras passagens, Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. É a mesma coisa. Não olhe para o versículo não, agora olhe para mim, vamos pensar juntos aqui. Não que eu queira que você pense fora da Bíblia, mas só para a gente entender com profundidade o que a Bíblia está dizendo. Se nós somos um só corpo em Cristo, o lógico seria dizer que nós somos membros? Não. Se o corpo é de Cristo, nós seríamos membros do corpo de Cristo. Mas a ênfase que Paulo dá é diferente. Ele diz que nós somos não apenas membros do corpo de Cristo, coisa que ele já fala, ele fala em outras ocasiões, mas ele diz que nós somos membros de quê? Uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Você já parou para pensar o que isso significa? Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, usando a expressão de João, e que, para quem ainda não se manifestou o que haveremos de ser, todos esses imperfeitos formam um só corpo. Somos não apenas o corpo de Cristo, mas também somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo é que nós pertencemos não apenas a Cristo, mas nós pertencemos uns aos outros. O que Paulo está dizendo é que a minha vida está indissoluvelmente ligada à sua. E que eu preciso de você. E que a minha vida é para você. E a sua vida é para mim. E que nós vivemos nessa interação misteriosa. Você é membro da minha vida. Eu sou parte da sua vida. E aí voltamos lá para as perguntas iniciais. Talvez você tenha pensado, segunda pessoa, eu pedi para você pensar, talvez você tenha pensado em alguém da igreja. Em algum cristão, alguma cristã. Pode ser que não, mas pode ser que você tenha pensado. Eu quero tomar esse exemplo como registro para nós.
Mesmo as pessoas com quem a nossa amizade não deu liga, com quem nós não temos essa grande identificação de temperamento, essa pessoa é parte de mim. E eu sou parte dessa pessoa. É isso mesmo, irmão? É isso mesmo, irmã? Eu sou chamado a ser parte dos meus irmãos e minhas irmãs que são membros do corpo de Cristo. É muito comum a gente se ver como membros de uma igreja, como membros do corpo de Cristo, mas é bem difícil nós nos percebermos como membros uns dos outros. Há pessoas que chegam numa igreja, que passam a fazer parte de uma igreja, e quando se aborrecem, quando se frustram, quando se desentendem, ou há algo com a qual não concordam, não tanto por questões doutrinárias, por questões de desobediência à palavra, mas até mesmo por falta de identificação, ou alguém que falou comigo atravessado, falou comigo de mau humor. É muito comum essas pessoas se afastarem da comunidade da fé, esquecendo que nós somos chamados para conviver com cada membro do corpo de Cristo, que é membro de mim mesmo e de quem eu sou membro. Essa palavra que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, é uma palavra duramente real. Duramente real. O corpo de Cristo não é formado por anjos. O corpo de Cristo é formado por pecadores e pecadoras. O corpo de Cristo é formado por pessoas que ainda não tiveram manifesto aquilo que elas vão se tornar. Mas é este corpo de Cristo que Ele ama, indistintamente. O Senhor ama as pessoas mais amadurecidas na fé, mas ama as pessoas também mais frágeis, mais tenras, ama as pessoas também que estão com cara de paisagem, ama igualmente, deseja o crescimento de todo mundo. E sabe, as pessoas que são mais amadurecidas na fé são chamadas para abençoar as pessoas que ainda estão no início da caminhada. Para concluir essa palavra, eu queria dividir com vocês uma frase de um pastor batista, que é algo que vale para todos nós. Os fracos, os fortes, vale para todos nós. É uma frase composta por 3 orações, é uma expressão formada por 3 frases. Ele diz o seguinte: nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós ainda não somos o que iremos ser. Mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Percebeu? Nós não somos o que gostaríamos de ser. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ser o melhor para as pessoas e gostaríamos, acho que na ordem inversa, né? Que as pessoas fossem o melhor para nós. Mas nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós ainda não somos o que vamos nos tornar. Essa expressão é tirada quase que literalmente de João, do texto que nós lemos. Mas graças a Deus, nós não somos mais quem éramos. Quem disse essa frase foi talvez o pastor batista mais conhecido da história, Martin Luther King Jr. Não é verdade? O que Luther King estava querendo dizer é que nós estamos a caminho. Estamos sendo transformados. A partir dessa orientação da palavra de Deus, dessa lembrança de que nós vivemos uma comunidade, nós somos uma comunidade verdadeira, uma comunidade real, com pessoas diferentes. Eu quero trazer para você o encorajamento,
fui exortado de manhã a encorajar, não é? Então eu queria encorajar você a colocar em prática um desafio para a gente viver a partir dessa palavra. É passar a olhar qualquer pessoa que busca a Deus com a gente, que convive conosco na comunidade da fé, que faz parte do corpo de Cristo, através de 3 lentes que vêm dessa meditação que eu trouxe para vocês. As 3 lentes são exatamente: primeira, nós ainda não somos o que iremos ser. Nem eu sou, nem os meus irmãos são. Lembre-se disso. A primeira coisa, o primeiro desafio é, na convivência com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que são tão diferentes de você, com quem você não tem identificação, lembre-se, ninguém é o que vai se tornar. Todos nós somos imperfeitos. Olhe o seu irmão, a sua irmã, por essa primeira lente. Lembre-se disso. Segundo, apesar de nós não sermos o que nós vamos nos tornar ainda, nós já somos uns dos outros. Nós já somos uns dos outros. Deus nos pôs juntos. Deus nos colocou juntos. E a terceira lente é, graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Nós estamos a caminho, sendo transformados. Em 2005, eu estava terminando o meu pastorado na Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. Fui pastor lá de 2000 a 2005. E quando ia chegando o final do ano, assim, passou o meio do ano, julho, agosto, eu já sabia que não ia continuar lá. Mas ainda não sabia para onde ia. Humanamente falando, eu não deveria estar aqui hoje. Humanamente falando, pelo menos não deveria estar aqui hoje, entre aspas, né? Eu não deveria ter vindo para cá de 2005 para 2006. A lógica me mandava para Campos dos Goitacazes. E aí, no meio do processo, o conselho dessa igreja atalhou, né? Entrou no meio do processo. E eu estou aqui com vocês hoje. Eu olho para cada um de vocês com muita gratidão no coração. Isso não é uma despedida não, tá? Fiquem tranquilos, não é despedida não. Tom de despedida, não tá? Um tom de despedida assim? Não, despedida nenhuma não. É tom de gratidão mesmo. Eu olho para vocês e sou muito grato a Deus, porque Ele me fez parte de vocês. E fez de vocês parte de mim. Como pastor, eu sempre digo isso, nós somos privilegiados em poder acompanhar a jornada espiritual, se não de todos, de uma boa parte do rebanho. Uma boa parte do rebanho. E para mim é muito precioso ser parte de cada um de vocês e vocês serem parte da minha vida. O que eu estou dividindo com vocês, compartilhando com vocês, é algo que eu tenho procurado. Primeiro, eu tenho vivenciado em mim essa convicção de que foi Deus que nos colocou juntos. Foi Deus que fez os nossos caminhos se cruzarem. Eu tenho absoluta certeza que foi Deus que fez os teus caminhos se cruzarem com os teus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Quantos estão aqui? Tem mais de 20 anos de Igreja do Grajaú. Por favor, levante a mão. Mais de 20 anos de Igreja do Grajaú. Tem até gente que tem 20 anos que tem mais de 20 anos, né? Pode levantar a mão. Ok? Ok. Eu diria, hoje aqui, 30%. Quantos tem entre 20 e 5 anos de Igreja do Grajaú? Entre
25 anos de Igreja do Grajaú? Abaixar a mão. Quantos têm menos de 5 anos de Igreja do Grajaú? Ok, pode abaixar a mão. Que grupo heterogêneo? Que caminhadas diferentes. Aqueles que são mais antigos na igreja têm uma tradição de Igreja do Grajaú. A igreja foi modificando ao longo do caminho. A igreja foi se modificando. Com a graça de Deus, nós não nos desviamos do Evangelho. Mas os estilos mudam. E damos graças a Deus por quem está aqui há mais de 20 anos e representa a história, a tradição da igreja. A tradição não é pecado, não é coisa ruim não, tá, gente? Tradicionalismo sim, tradição não. Tradição é preciosidade. Temos um grupo que veio aqui, se aproximou da igreja num tempo mediano, um período mediano. Talvez sejam as pessoas que representaram certas mudanças na igreja. E temos as pessoas que estão há menos de 5 anos, que têm se unido e têm caminhado ao longo de 5 anos, mais ou menos esse período que eu estou aqui, um pouco mais. São histórias diferentes. São experiências diferentes. Certamente, etapas da vida espiritual diferentes, jeitos diferentes de ser, temperamentos diferentes, percepções diferentes de Deus. Mas há uma coisa em que nós somos iguais. Somos membros uns dos outros. E somos incompletos. Mas graças a Deus, seja há 20, 30, 40 anos, seja há alguns meses, o Senhor vem nos mudando, não é? O Espírito de Jesus vem nos mudando, vem trabalhando nas nossas vidas. Gente, como é precioso. Vocês não imaginam como é precioso poder ouvir de pessoas dizerem assim: puxa, pastor, a minha maneira de ver a vida tem mudado, eu não tenho nem percebido. Eu não sei nem como é que por que dentro dessa circunstância eu estou reagindo dessa maneira, porque antes não reagiria assim. O Espírito de Deus vem mudando, vem agindo nas nossas vidas, vem agindo na sua vida, na minha vida. Ele está nos impulsionando para não sermos mais aquilo que nós éramos. Ainda não somos o que vamos ser, mas não somos mais o que nós éramos. E nesse intervalo, entre o que nós não somos mais, o que nós ainda não somos, nós temos uns aos outros. Nós temos uns aos outros. Olha para os teus irmãos, meu irmão, minha irmã. Olha com esses olhos. Seus irmãos não são seus adversários. Suas irmãs, diferentes de você, não são um espinho na carne colocado por Deus. Aliás, por Deus não, por Satanás. Paulo diz que espinho na carne era mensageiro de Satanás. Deus pode usar, mas não são. Seus irmãos e suas irmãs são membros de você. Será que é possível vivermos mais próximos uns dos outros? Será que é possível não cochicharmos contra os outros? Será que é possível nós olharmos, como diz um hino antigo, um hino muito antigo? Eu acho até que no nosso inário mudou a letra. A Ruth pode até me ajudar. É um hino que diz que devemos olhar com simpatia os erros do irmão. Olhar com simpatia. A letra continua a mesma, você lembra? Acho que continua, né? Olhar com simpatia os erros do irmão. Com misericórdia, com amor, com compreensão. Será que você pode fazer assim? Será que nós podemos viver assim? Isso vai nos tornar uma comunidade muito mais amorosa. Isso vai fazer da nossa igreja um grupo de pessoas que aprendem a viver debaixo da graça de Jesus Cristo. Não debaixo de uma lei férrea, que escraviza, que maltrata, mas debaixo da graça de Cristo, que nos trata com seriedade. Que nos trata com seriedade. Como diz muito sabiamente Martin Luther King, graças a Deus, nós não somos mais o que nós éramos.
Porque a graça de Cristo nos impulsiona para crescermos, para amadurecermos, para abandonarmos nossa meninice, abandonarmos nossa velha vida e andarmos na luz. Mas nós estamos a caminho, irmão. Estamos a caminho, irmã. Não ache que você, me conhecendo melhor, não vai encontrar tropeços na minha vida. Não existe. Isso não existe. Mas nós podemos nos amar verdadeiramente, nos acolher uns aos outros, nos aceitar uns aos outros. Nós podemos aprender a nos sustentar, a nos apoiar. Jesus disse, e eu termino com essa passagem de Jesus, prometo. Jesus disse que o mundo ia ter a certeza de que ele foi enviado por Deus se nós tivéssemos intenso amor uns pelos outros. Não é porque nós falamos de Cristo. Olha só que coisa. Não é porque nós temos um culto bonito. Não, mas é porque o mundo olha para mim e para você. E quando vê algo que é incompreensível, irracional, ilógico, que é a convivência amorosa de pessoas diferentes, ele se surpreende e pergunta: o que está produzindo isso neles? O que está fazendo isso na vida deles? Que poder é esse que dá a eles capacidade de conviver com pessoas diferentes, com opiniões opostas? Que poder é esse? Que coisa misteriosa é essa? E aí o mundo olha para as nossas vidas e diz: esses têm algo diferente operando no meio deles. Eu quero experimentar também. Eu quero experimentar também. Vamos pedir isso ao Senhor? O desafio de hoje é esse. Olhe para os seus irmãos, para as suas irmãs, sob essas lentes. Nós ainda não somos o que vamos ser. Nós somos uns dos outros. E graças a Deus, nós não somos mais quem éramos. O Senhor está nos transformando. Vamos caminhar juntos? Vamos nessa caminhada juntos? Sendo transformados juntos? Sendo transformados juntos. Se você ficar um pouquinho para trás, eu estendo a mão para você, te puxo um pouquinho para frente. Se eu estiver muito na frente, você grita, que eu dou uma paradinha, né? É assim que a gente deve caminhar na fé. Vamos ficar em pé.